Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Você Pode Mais podcast, a sua dose semanal de conhecimento, informação e também de diversão. Eu tô com pessoas sensacionais aqui nessa mesa, mas primeiro eu vou apresentar, como sempre, para o meu querido companheiro Vinícius Carvalho. É a dose semanal que pode ser vista diariamente, a qualquer momento, quando a pessoa quiser, de onde a pessoa estiver. É ou não é verdade? Procura a gente aonde você quiser. @Vinícius Carvalho Oficial, que você vai achar a gente facinho. Isso porque você pode mais. Com certeza. O conhecimento tem que estar espalhado em todos os lugares possíveis. Para isso que a gente está aqui. Nós também estamos aqui com o nosso querido doutor Nelson, que já apareceu por aqui no nosso programa de Direito Previdenciário. Olá, por gentileza, se apresente, doutor. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Espero poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento hoje. Porque afinal eu também quero poder mais. Todos nós. E sem mais delongas, o nosso convidado super especial dessa noite, o Dr. Israel Weber, que é advogado, especialista em direito público. Ele também é diretor do PROCON da cidade de Louveira, São Paulo, correto, doutor? Isso. Por gentileza, doutor, se apresente, fala um pouquinho da sua experiência, do que o senhor está fazendo hoje, como foi parar no direito público e no direito do consumidor, por gentileza. Antemão, agradeço o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui na presença do deputado, na presença de pessoas especiais. Obrigado, doutor. Agradeço. E assim, isso. Trabalho com direito público, sou diretor no departamento jurídico da Prefeitura de Louveira. E a minha formação é em direito, especialização, né, em direito público na área constitucional. Mas no meio do caminho aí eu recebi um convite super especial do prefeito lá da cidade, do Stanislau Steck. E acabei aceitando e estou há 3 anos trabalhando com o PROCON. E é a primeira vez, eu acho que nesse programa, no Você Pode Mais, que o entrevistado pode menos do que o entrevistador. Então aqui é uma honra muito grande. Vou aprender muito hoje também. Grato, gente. Hoje eu já me apresento e já me coloco aqui como o ignorante da mesa, o único não formado em direito aqui. Mas você chega lá ainda, não tem problema. É verdade. Mas, por outro lado, eu sou o mais beneficiado dessa mesa aqui. Também posso dizer isso, que eu estou absorvendo a informação de todos os cantos Direito aqui. constitucional, direito previdenciário, direito do consumidor. Você está podendo mesmo. Eu estou podendo demais. Pessoal, eu quero entender um pouquinho, doutor, do que se trata o direito do consumidor no geral, se o senhor puder explicar para a gente, porque a gente, como eu estava até comentando com o senhor um pouquinho antes da gente começar, quando se fala de direito do consumidor, a primeira coisa que vem na minha cabeça é varejo. Eu fui ali e o varejista, o dono do supermercado, alguma coisa assim, me cobrou a mais por um produto, alguma coisa assim, ou até mesmo por um serviço, e na minha cabeça era só isso que era direito do consumidor. O que mais que a gente pode falar a respeito de direito do consumidor? O direito do consumidor, ele vem para proteger aquelas pessoas consideradas consumidoras. A lei, ela diz que consumidor é toda pessoa, seja ela física ou jurídica, destinatária final de um produto ou serviço, né? E também alguns entes equiparados. Por exemplo, um exemplo clássico. Equiparado seria um ente que não é consumidor, não é destinatário final, mas ele participa de um evento. Tá. Que traz aí um prejuízo. Vamos colocar em prática. A época que a TAM teve aquele acidente no aeroporto, que caiu o avião, as pessoas que estavam dentro do avião eram consumidoras, eram destinatárias finais. Mas as pessoas que estavam lá tiveram prejuízo por conta desse acidente, tiveram casas destruídas, pessoas, né, morreram, as pessoas foram indenizadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque elas são consumidoras de forma equiparada. Elas participaram desse evento. Como que o senhor foi parar no direito? Sonhou já desde criança, sempre quis fazer direito? Não, eu era da área de tecnologia, né? Eu fiz Senai de elétrica, e daí estava tudo indo muito bem. Eu estava trabalhando numa empresa chamada Procter, de prestador de serviço, lá na minha cidade também. A minha empresa era Multiserve, ela era responsável por automação. E daí eu estava muito novo, garoto ainda, jovem, e daí eu estava fazendo a inscrição para o ProUni. Eu ia concorrer para eletricista, engenheiro elétrico, engenheiro de automação, e daí eu tinha preenchido 4 vagas. E daí minha irmã chegou, meu cunhado já fazia direito, a minha irmã chegou e falou: "Ô Isra, falta só uma vaga aí, coloca a 5ª de direito, você vai ser chamado em uma das 4 primeiras, né?" Uhum. Aí vai eu e por acidente sou chamado na 5ª vaga, recebi a bolsa para fazer direito, e na época com pouca experiência eu fui fazer direito, bolsista lá no Guarujá, na faculdade do Guarujá. Comecei e daí não deu muito certo. Por que não deu certo? Era longe, era distante, eu morando em Louveira, ter que ir para o Guarujá.
final de semana voltava, né, morrendo de saudade da família, e daí eu peguei e tranquei a bolsa. Mas já me identifiquei de primeira com o direito, gostei, e falei, não, é isso realmente que eu vou fazer, vamos tentar de novo. Aí fiz de novo o Enem, e a nota foi maior ainda, e eu concorri também, e coloquei só direito nas opções. E pela segunda vez, fui chamado bolsista também, e dessa vez numa faculdade mais próxima de casa, que é o Mackenzie, lá de Campinas, e cursei como bolsista os 5 anos. E daí terminei o curso, já passei no concurso da prefeitura lá para escriturário, para área administrativa, fui trabalhar na área de serviço social, que é dentro do CRAS, e daí advogando e trabalhando no CRAS, pedi para sair do CRAS também e só advogar, aí estava trabalhando com direito trabalhista, passou o tempo, o prefeito lá, que é parceiro bastante tempo nosso, chamou, não, vamos trabalhar comigo lá no PROCON, tem lugar, estou precisando, e daí vai eu para o PROCON e lá estou. Hoje diretor de departamento e responsável pelo PROCON da cidade. Imagina a quantidade de bucha que toma na cabeça um diretor de PROCON. Eu quero saber disso. Como é que é a vida de um diretor de PROCON? Porque nós, da área do direito, a gente tem uma noção, do ponto de vista bem superficial. Mas o dia a dia de um diretor de um PROCON, de uma atividade no PROCON, como é que é? Israel, eu vou deixar de formalidade, tá? Vinícius, Nelson, Israel, Júlio, por favor. Legal. Israel, você me permite complementar a pergunta do Vinícius? Acho que seria legal também, se o senhor pudesse falar, qual que é a função do PROCON para a população como um todo? Sim. Isso, o PROCON ele vem como uma ferramenta que facilita o acesso do consumidor na busca de direitos que foram violados ou de direitos que estão para ser violados e tratam de direito de prestação de serviço, de produto. Então, assim, o PROCON, ele faz o quê? Ele vai notificar essas empresas, essas, digamos, essa pessoa jurídica aí, ou até mesmo pode ser física, que tenha o hábito de vender ou o hábito de fornecer prestação de serviço, vai notificar, o PROCON vai notificar essas empresas a terem aí uma oportunidade de se realinharem e trazer de volta aí ao estado, o estado que deveria ser desde o início, que é o de proteção ao consumidor. Em linhas práticas, o consumidor procura quando comprou um produto que veio defeituoso, ou um produto que veio com vício, ou procura quando contratou uma empresa para prestar o serviço e a empresa deixou o serviço pela metade do caminho. Aí o PROCON aciona essa empresa por meio de uma notificação, uma carta de intimação preliminar, e essa empresa vai ter um prazo para responder para a gente. O PROCON, então, se o senhor me permite complementar, seria a esfera administrativa anterior à esfera judicial, é isso? Perfeito, perfeito. Maravilha. No caso, o Nelson, a pessoa que tem um problema, ela tem que necessariamente, o Israel, em primeiro lugar, ir no PROCON, ou se ela quiser, ela pode ir direto, no caso de relação de consumo, ir direto na Justiça Especial Civil. Ou ela precisa, de qualquer maneira, primeiro reclamar no PROCON? É aconselhável primeiro ir ao PROCON. A gente tem lá profissionais, atendentes qualificados para poder ajudar essa pessoa. Por que é aconselhável? Porque o PROCON é rápido, é administrativo, já tem contato com a empresa, né? Mas nada, absolutamente nada, impede dela procurar o judiciário. Juizado especial civil, se forem causas com valores menor do que 20 salários mínimos, ela não vai precisar nem de advogado. Ela consegue ir lá e fazer sua reclamaçãozinha também no balcão do fórum. Né? Agora, se forem causas com valor entre 20 e 40 salários mínimos, ela vai precisar de um auxílio de um advogado. Então, dá para ela procurar direto à justiça, mas é aconselhável que busque primeiro o PROCON. O PROCON está lá para atender, para ajudar. Às vezes a pessoa entende que tem o direito, mas não tem, e daí ela vai direto na justiça e pode tomar um revés e depois ter que pagar honorários do advogado da empresa, do advogado da prestadora de serviço, né? Então, busca, o PROCON está lá para poder orientar, para poder... Se for o caso, até o PROCON fala, não, pode ir, vai direto na justiça, isso daí é uma causa que está muito pendente ao senhor conseguir êxito lá na justiça, se o senhor não quer a ajuda do PROCON, mas vai primeiro no PROCON, de repente... E a pessoa paga alguma coisa para poder fazer isso? Como é que é? Absolutamente nada, né? O PROCON, ele está dentro do Serviço Nacional do Consumidor, ele está dentro da Senacom, então, assim, é um serviço público. E ele também tem previsão constitucional, ele está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, então é uma forma da gente garantir, é um direito fundamental, garantir que o consumidor tenha acesso aí ao seu direito. Então, o PROCON não tem custo nenhum, é custo zero. Eu gosto da polêmica.
Eu já vou chegar com a pergunta. Novidade. Começa aí. Explora que tem 3 advogados aqui com você à mesa. Eu gosto de causar. O cliente tem sempre razão? Não, nem sempre. Ixi, eu gosto desse tipo de resposta. Depende. A resposta Exatamente, aprendeu, hein? No direito, já aprendi, no direito é assim, depende. Nem sempre o consumidor tem razão, nem sempre o cliente tem razão. É verdade. Para algumas empresas, a política da empresa, às vezes até como forma de fidelizar o cliente, leva mais a sério, né? Essa fala. Para evitar dor de Para evitar cabeça dor de também. cabeça, isso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem aquela questão da política de troca, né? Principalmente de roupas. A gente vai lá na loja, compra roupa, dá de presente, ou até mesmo pra gente. No outro dia a gente volta lá e fala, olha, a roupa tá perfeita, não tem nenhuma falha, nenhum vício, mas eu quero trocar. E a loja fala, não, legal, pode trocar, eu ainda te dou 30 dias para fazer essa troca. Mas é algo que não tem previsão. É liberalidade, né? Liberalidade. Sabia não, eu achei que isso é uma prática tão comum que eu achei que fosse... Obrigação. Eu achei que tivesse previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Somente em caso de defeito, não é isso, doutor? Isso, perfeito. A minha irmã trabalhou no administrativo de uma grande loja de departamento de roupas. Uhum. E aí, no período da pandemia, ela dizia que as pessoas chegavam lá com a roupa já lavada, suja, usada. É o povo, né? E aí, eu não sei se houve alguma mudança de exigência, parece que era exigido de que eles tinham que trocar independente de como a roupa tivesse no período da pandemia. Não sei qual foi a... Não, eu já tive determinação. informações, né, informação. Uma pessoa falou assim, não, nós compramos ou eu comprei o produto, usei num dia, no dia seguinte, que era no final de semana, fui lá na loja e devolvi, porque eu não queria. Não caiu bem em mim. Mas usou. Usou. Imagina, a própria sociedade, né, a população, ela tem um benefício, um direito, e muitas vezes esse direito é extrapolado por aqueles que se acham ter mais direitos do que outros, né? Perfeito. Imagine. Doutor, por favor, me corrija, doutor Israel, eu acho que nisso que nós estamos abordando aqui agora, acho que encaixa muito bem o chamado abuso de direito, né? Quando uma pessoa ela tem o direito de utilizar um serviço ou até mesmo de fazer uma troca, reclamar daquela troca, porém ela extrapola daquele direito. Um exemplo clássico que eu particularmente tive na faculdade desse abuso de direito seria, por exemplo, a pessoa vai pegar um ônibus e aí vai pagar um determinado valor pela condução, só que muitas vezes o trocador, como é chamado no Rio, né? Aqui em São Paulo a gente chama de cobrador, ele não tem o troco para oferecer à pessoa. E aí, revoltada por conta disso, no dia seguinte a pessoa resolve pagar o valor da condução em moedas de 10 centavos, por exemplo, só para o cobrador ficar lá um tempão contando lá o valor. Então esse é o típico caso de abuso de direito, né? E muitas vezes falta de Simancol também, né? Exatamente, exatamente. Assim, o tal do Simancol também, muito legal. Fica uma dica aqui, você pode mais. Você pode menos nesse caso, se você... Você não pode. Entenda que essa não deve. Entenda que é uma bondade da loja estar trocando a roupa para você, porque não é uma obrigação dela, só se tiver com vício ou defeito, né? Exatamente. Ou, no caso, se ela comprar fora do estabelecimento, né, Jair? Perfeito. Se ela comprar, ela tem um prazo para poder... A não ser que seja pela internet, correto? Isso, esse fora do estabelecimento, por telefone, internet... Catálogo também. Aquele vendedor que vai lá na porta, né? Sim. Porque a pessoa não pegou o produto no momento da compra, né? Não esteve lá no estabelecimento propriamente dito, né? Aí, nesse caso, também é permitido essa troca da mesma forma. Por arrependimento, né? A pessoa se arrependeu. Aí são 7 dias? São 7 dias. Esse da loja não tem previsão legal, né? Como você mesmo falou. Isso, não tem. É uma liberalidade, é um costume, né? E esse sim. é um costume bom para o consumidor. Claro, fideliza o cliente. Sim, né? Perfeito. Mas vamos contar com bom senso aí. Falando de prazos, por exemplo, agora a gente falou dos 7 dias em caso de a pessoa comprou pela internet, catálogo, etc., ou pelo telefone, e aí foi lá, recebeu o produto, se arrependeu, viu que não era aquilo que ela queria, e aí ela tem até 7 dias para devolver e pode pedir reembolso. Pode pedir reembolso nesse caso, não é só uma troca. Não, ela pode devolver. O produto pode estar perfeito. O produto pode estar... Aliás, ela pode até conhecer o produto. De repente, ela foi lá na loja, lá nas Casas Bahia, e viu lá
né? Ela viu lá o conjunto de louça, ela falou, eu vou comprar, mas eu vou comprar pela internet. A hora que chega na casa é o mesmo que ela viu na loja, mas ela comprou pela internet. Ela se arrependeu. Ela olhou, não combinou com a cor do meu armário. Não combinou, vamos devolver, né? Então ela tem esse direito, está previsto, esse tem previsão legal, está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então agora falando de prazos, falando dos 7 dias. E aí eu sei, porque eu tive uma experiência dos 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, não é isso? Tá afiado, hein? Não, isso sabe por quê? A minha irmã, ela pegou emprestado uma garrafa de café lá em casa e derrubou no chão, quebrou. E ela insistiu, queria me dar uma nova. Eu falei, tudo bem. E ela foi numa loja de departamento grande e comprou uma garrafa nova e me deu. E eu não tinha costume de fazer café todos os dias, deixei lá, uns 3 dias depois. Eu falei, vou passar café. Fiz café, quando fui ver, não manteve a temperatura da garrafa. É raro, mas acontece sempre. E aí... não manteve a temperatura. Eu falei, vou lá trocar. Fui no outro dia lá trocar. E aí, o Gabriel Sombra estava comigo nesse dia. Aí fui lá trocar e apresentei para a moça. A primeira coisa que ela fez foi pegar a garrafa. Você passou café nela? Eu falei, passei. Ela falou, você não podia ter passado café, você tinha que botar água quente. Eu falei, como é que é? Eu não posso passar café na garrafa de café, moça? Aí ela falou, você tinha que ter testado com água quente. E outra, é só 24 horas para você vir devolver. Você não podia... você não podia ter passado, tinha que ser água, tinha que ser 24 horas. Agora já passou do prazo, era tipo 4, 5 dias depois. Aí eu falei assim, posso falar com o seu superior? Porque ela estava sendo muito grossa. E aí, beleza. E ela foi chamar, deu um chá de cadeira em mim, lá foi 20 minutos depois. Nesse meio tempo eu olhei para o meu lado esquerdo, na parede estava pendurado o CDC. Olha só. Aí, acho que é obrigação, né? As lojas apresentarem disponibilidade. Fui lá com toda a calma do mundo, peguei do acrílico, abri, estava grifado lá esse artigo falando a respeito dos 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis que eu posso lá trocar se ele apresenta um vício ou defeito, né? E aí, quando chegou a superior, ela, a mesma coisa, cheirou a garrafa, falei, moça, que preguiça, eu não posso passar café na garrafa de café. E ela não tá esquentando, não é que o café estragou a garrafa, ela não tá esquentando. E aí ela, não posso, ela começou a me enrolar, aí ela foi levar pro sentimental. Ela falou assim, moço, se eu trocar para você, a empresa vai descontar do meu salário. Eu falei, eu não acredito, moça, faz o seguinte... Faz uma declaração por escrito de que você não pode trocar para mim a minha garrafa e de que se você trocar, a empresa vai tirar do seu salário. Eu vou ajudar você. A empresa tá te explorando. A moça começou a tremer. Não, moça, eu não posso fazer uma declaração para você, não sei o quê. Aí eu falei, tá escrito aqui, moça. Tava na sua parede, não fui eu que trouxe esse CDC aqui. Aí ela, calma, eu vou falar com o meu gerente. Ela pegou o celular, bateu o dedo na tela preta assim, nem falou com ninguém. Eu vou trocar para você. Me deu um voucher. Fui lá, peguei uma garrafa mais cara, completei com o valor, saí feliz. Tô com a garrafa até hoje. Era isso que queria há muito tempo, né? Era só me dar... Agora me dizer que eu não posso passar café na garrafa de café. E tá previsto, tudo bem que eu não pudesse, mas tá previsto que o negócio tá com vício. Sim. Se for durável ou não, ao meu ver uma garrafa é um bem durável, mesmo que não fosse, tinha 30 dias, né? E aí por isso que eu sei dos 30 e 90, entendeu? Não que eu seja um mestre. Agora, todo o meu conhecimento de direito do consumidor foi esgotado nesse momento. E aí, temos mais algum prazo? Além disso, os 7, os 30, 90. Temos mais algum prazo, doutor? Temos o prazo do artigo 50, né? Temos o prazo do artigo 50. Temos também um prazo que é o prazo de... É muito difícil falar aqui na frente do mestre. Né? É muito difícil. Como diz o meu colega, meu amigo Diogo, eu praticamente estou numa sabatina. Estou me sentindo numa sabatina. Tipo isso, Israel. Mas dentro do artigo 26 também, nós temos o prazo para a troca dos bens duráveis, que é para reclamar, é uma garantia. A garantia para bens duráveis é de 30 dias. Minto, para bens não duráveis, 30 dias, e para bens duráveis, 90 dias, tá? Aí também existe uma possibilidade, você comprou um bem, só que ele só veio apresentar defeito depois de algum tempo, né, um bem durável. Então, esse prazo de 90 dias ele vai ser contado a partir do momento que você descobriu esse vício, que é o vício oculto. Chamado vício redibitório, né, doutor? Perfeito, perfeito. Que nome engraçado. Linguagem jurídica é assim desse jeito.
Então, existem outros prazos também. Agora, de interessante. pronto, eu lembro desse. Precisa dar uma folheada no CDC. Não, mas esses já são o suficiente para a gente saber Já como reclamar, né? Ó, e tem uma coisa, por exemplo, quando essa do 49, que é os 7 dias para você poder trocar, às vezes a pessoa pensa, mas eu recebi pela internet, né? Eu vou ter que devolver pro fornecedor. Quem vai arcar com as despesas de correio do correio? É o fornecedor, né? É a empresa. A pessoa tem que ter essa coisa. Ela vai ter que gastar o dinheirinho dela para mandar. Mas manda junto o comprovantezinho dela para que ela seja ressarcida daquele valor que ela... Não é assim, o Israel? Perfeito. O valor de postagem ela vai ser ressarcida também. Né? Também. Comprova o valor lá que ela gastou, coloca uma cópia e ela deve ser ressarcida. Se não for ressarcida, vai até o PROCON, que o PROCON vai entrar em contato com a empresa e pedir, olha, vocês devolveram aí, vocês reembolsaram o valor da garrafa, mas ficou faltando o valor aí da postagem. Sim. E a empresa que devolve o valor do principal, provavelmente vai devolver o valor do acessório para não ter problema. Bom senso, né? E eu tenho uma dúvida também, que é uma dúvida minha. Se eu compro alguma coisa do exterior, da China, por exemplo, nesses marketplaces, como AliExpress, Shein, essas coisas, se aplica o Código de Defesa do Consumidor também? Para nós, enquanto consumidores brasileiros, sim. Se você for no PROCON e comprou na Shein, a gente tem um endereço postal, seja e-mail, seja um escritório deles aqui em São Paulo, que eu sei que tem, a gente vai notificá-los. É claro que a gente usa de transparência com o consumidor e fala desde o primeiro momento, olha, é mais difícil, se o escritório não está em São Paulo, o escritório tem apenas lá na China, nós estamos aqui mandando um e-mail, né, à vista do nosso trabalho, da nossa busca pela defesa do direito do consumidor, mas nós não gostaríamos que você depositasse 100% de expectativa de que isso vai dar certo, né? A gente não sabe como que funciona o Código de Defesa do Consumidor lá na China, não sabe como que eles tratam isso, então fica uma questão um pouco mais difícil de se resolver, de ter um resultado positivo. Não significa que o consumidor não tem o direito tem. No caso, a aplicabilidade, né, desse direito é que são elas. Aconteceu algo comigo com aquele site de reserva de hotéis chamado hotéis.com. Né? Fica aqui registrado hotéis.com, cuidado. Né? É bom as pessoas terem cuidado com esse hotéis.com. E se encaixou exatamente isso que Israel falou, de ter um escritório em São Paulo. A sede, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, mas tem um escritório de funcionamento aqui no estado de São Paulo. Pois bem, eu estava numa viagem, uma missão oficial na Alemanha, e fizemos a reserva, não só eu, mas os outros deputados que estávamos, para nos hospedarmos em Berlim. Beleza. O inglês a gente arranha, mas o alemão, pelo amor de Deus, que não vai sair nem por um decreto. Né? Mas, chegando lá, simplesmente era um dia de sábado, que nós chegamos de uma outra cidade, e deu overbooking. Ou seja, estava lotado o hotel e simplesmente estávamos sem hotel, sem quarto, na cidade de Berlim. Sem falar uma palavra sem falar uma palavra em alemão. Só me perdoa o trocadilho, estava na Berlinda. Isso na Berlim, literalmente. Então, naquele momento, até o gerente do hotel, que estava muito solícito, ele fez contato com esse hotéis.com, né, em alemão, para poder falar do ocorrido. Eles não tinham culpa, de fato não tinham culpa. A culpa estava exatamente nesse site que faz a intermediação entre o local e o consumidor. Né? E a resposta que eles deram foi que eles poderiam, no caso, não poderiam fazer nada, porque era uma responsabilidade do hotel. Resumindo, o hotel, por sua vez, disse que não era deles, ficou documentado isso, essa responsabilidade, mas o gerente do hotel ele conseguiu arrumar ali, na época, um quarto com 2 camas, uma de casal e uma de solteiro. Olha só. E éramos em 3. Eu não vou citar o nome dos colegas que a história. Eu já passei por mas isso eu, também. com toda certeza, dormi na cama cama de de solteiro. Mediante aposta. Olha só, E o que mediante acontece? Foi interessante.
Mandei mensagem, voltamos para o Brasil, tá, tudo resolvido. Aquela noite, graças a Deus, passou muito rápido. Né? No dia seguinte, viemos embora. Para você, Brasil. né? Hã? Para você passou muito rápido. Não, para mim estava tranquilo, porque eu dormi na cama de solteiro. Para eles nem dormiram. Com não vou dizer quem dormiu na cama de casal, mas eu dormi na cama de solteiro. Né? Então, desse jeito, chegando no Brasil, já na semana seguinte, mandei um e-mail para o hotéis.com, explicando, relatando toda a situação, todo o ocorrido e tal. E eles simplesmente se negaram à responsabilização deles pela ineficiência do serviço contratado. Uhum. Né? E, por sua vez, não queriam nem devolver o dinheiro, porque, segundo eles, nós que não ocupamos um espaço que não estava sendo ocupado. Ou seja, estava lá, só não quiseram ocupar. Porque não quisemos. Nós ficamos nesse outro quarto, tudo documentado, pagamos com cartão, para poder ficar tudo bem consignado. Resumindo tudo, depois de quase um ano, que eu coloquei na justiça, para poder, eles tiveram que pagar o valor que foi gasto, mais as correções e juros, né, sobre aquele valor que foi além da multa que é aplicada nesse caso. Por que eu só consegui? Por que eu estou falando isso? Porque tinha um endereço físico da administração do hotel no Brasil. Porque se fosse nos Estados Unidos, esquece. Sério? Exatamente. Então as pessoas têm que ter muita atenção, né, sobre essas compras que fazem, seja compra de passagem, compra de serviços como a hospedagem. Tem essa 1, 2, 3 milha que está num embrólio danado. Tá, a gente vai falar sobre 1, 2, 3 milha, tá, Israel? Sim. Então, é desse jeito. Tem que ter um endereço físico. Entendi. Eu tive, aqui semana passada, sempre comprei online, sempre que precisei devolver também, por exemplo, pelo Mercado Livre, que é uma empresa brasileira, foi mais fácil. Mas no AliExpress eu evito comprar justamente por ser da China e ficar nessa situação de eu tenho que ficar mais atento, caso eu tenha algum problema, vai ser mais difícil de eu resolver. Uhum. E aí, semana passada, tive um problema com o produto, e aí abri uma reclamação e eu nem sabia que eu podia entrar em contato com o chinês que me vendeu. Porque ele vendeu pelo marketplace do AliExpress, não foi o AliExpress que me vendeu, né? Uhum. Foi não sei nem se é pessoa física ou jurídica de lá, que vendeu através dessa plataforma. Da plataforma. E aí tive problema e pedi reembolso na própria plataforma. E aí o vendedor entrou em contato comigo, aí aparece lá escrito em chinês e embaixo traduzido para inglês assim. E foi super atencioso, etc. Só que ele me pediu, eu mandei vídeo para ele, comprovei que estava com defeito. Ele pediu desculpa, mas me pediu o valor da postagem para que ele me enviasse um outro produto. Como ele foi muito gentil, ficou uns R$70 a postagem. Como ele foi muito gentil, não queria arrumar problema, não queria a solução gastar, do problema. Né? Eu queria a solução. E eu achei que esse valor valia. Uhum, Valia o meu tempo de me desgastar para ir atrás de procurar um direito que eu nem sabia se eu teria por estar comprando de um vendedor na China. E aí, então essa foi a solução que eu achei mais viável para mim no momento. Vou pagar a postagem, ele deve estar para chegar semana que vem. E pela gentileza dele também, etc. Então eu achei melhor, mas talvez eu fosse procurar um escritório em São Paulo, alguma coisa assim, um escritório no Brasil, né? Mas nesse tipo de ocasião achei melhor não ter a dor de cabeça, mas no seu caso era uma coisa muito maior, né? Sim, a questão de avaliação, né? Sim. A pessoa, o consumidor, ele tem que avaliar. Nesse caso, você teria a obrigação de pagar? Não. Mas se você não flexibilizasse essa sua decisão, você ia botar na justiça, se ganhasse, não ia ser um tempo que você resolveu o problema. A pessoa tem que ponderar, né, Jair? Sim, isso acontece muito na questão dos PROCONs. Sim, a conciliação, a mediação, a renegociação, ela sempre é bem-vinda, porque mesmo que você estava dentro do seu direito, talvez você entrasse na justiça, ganharia, né? Uhum. Porque você pagou, o produto veio com defeito, veio com vício, mas e depois para executar uma empresa lá na China? Você provavelmente ganharia até por revelia. A China não ia mandar um representante aqui para fazer a defesa, mas e depois para executar? Né? Então, quem ia pagar? Pois é. Né? Então, às vezes, compensa a gente abrir mão um pouquinho para poder garantir que vai ter um resultado positivo ao final. Né? Se me permite só um parênteses aqui, o senhor
se corrigiu no momento, falou defeito, e depois vício. Qual que é a diferença de vício para defeito? Perfeito. O defeito, ele está ligado à segurança do consumidor, né? E vício é algo que torna o produto inadequado. Um é impróprio, o outro inadequado, correto? Isso, perfeito. Basicamente isso. Uhum. Entendi. E aí, falando sobre o bendito do CDC, ele é extremamente importante para a gente, porque o juridiquês, para a gente, para mim, que sou o único da mesa que não sou advogado... Ainda. Olha só, hein? Eu tenho 3 semestres de direito, de legislação trabalhista, tributária e empresarial. Falta só mais 7. Né? Mas está no caminho. Está no caminho. Que eu fiz na faculdade. Não, foi assim que Israel começou, pô. Não é? Era a quinta opção. Sim. Os últimos serão os primeiros. E o tributário, todo mundo achava um terror, achava muito legal. Uhum. Eu achei super divertido a quantidade de números. Mas então, o CDC, a gente comemorou, foi 33 anos? 33 anos. Do CDC dia agora 11 em de setembro? Né? Exatamente. 11 de setembro, né? Mas de 1990. Mais antigo do que 2001. É verdade. E aí, sobre o CDC, extremamente importante, acho que a gente pode concordar de que foi um marco na história da história do direito do consumidor, né? Como que era a vida do consumidor antes do CDC, 34 anos atrás? E já vou dar acrescentar nessa pergunta, existem melhorias a serem feitas no CDC? Pontos que pode dar brechas para interpretação? O que a gente pode falar? Dos pontos positivos e talvez se existirem melhorias para se fazer no CDC. Começando vamos pela primeira pergunta, né? O CDC ele é importantíssimo na medida em que, antes dele, as relações entre consumidor e vendedor ou fornecedor eram resolvidas quando problemas haviam pelo Código Civil, né? Então, o que isso implica? Implica que eles começavam uma relação jurídica com pé de igualdade, e o consumidor ele não pode ser colocado em pé de igualdade com o fornecedor, com o prestador de serviço. Afinal de contas, ele não detém o conhecimento técnico específico de um produto que ele está comprando. Sim. E daí ele comprava muitas vezes um produto, ia reclamar, mas ele não conseguia apresentar provas, brigar de uma forma igual, né, porque estava dentro do Código Civil. O instrumento que regulamentava isso era o Código Civil. E daí, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, eu diria que a primeira injustiça que foi resolvida foi a de colocar, né, o consumidor como hipossuficiente nessa relação e fazer com que alguns mecanismos fossem criados para que a parte que fornece, que presta o serviço, viesse a provar que o que ele estava dizendo não condiz aí com a realidade. Então, eu diria que esse daí é o principal ponto positivo do Código de Defesa do Consumidor. E existem pontos a serem adicionados, observados, brechas para interpretação? Existem, né? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, assim, uma lei ela é criada, é até difícil dizer porque o deputado, o legislador está aqui, mas assim, uma lei ela é criada num momento, numa sociedade, para uma sociedade, para um assunto, e esse assunto passado... Pode falar que nessa época ele não estava fazendo lei ainda, não. Tá bem. Mas a sociedade muda, as coisas mudam. Hoje, por exemplo, a gente tem a tecnologia, tem pagamento via Pix, pagamento via... compra via internet. Quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor, essas relações não existiam, em que pese. Nem se imaginava. Nem se imaginava, mas assim, por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor ele consegue de uma forma ímpar abarcar essas relações também. Mas mesmo assim, existem ainda pontos a ser melhorados. Eu fico muito preocupado em relação, por exemplo, às pessoas mais velhas, aos idosos. Eles têm a tecnologia em mãos, porque lhes é fornecido lá o direito ao acesso à internet, e o sinal à internet. Eles às vezes vão, compram, emprestam, fazem financiamento, fazem empréstimos consignados. Então está tudo muito fácil. Ao mesmo tempo que a lei, o Código de Defesa do Consumidor, vai proteger depois eles no momento que for necessário, eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor pudesse olhar para um momento antes disso acontecer.
Não sei se isso é possível do ponto de vista legal, legítimo, mas deveria de ter algum mecanismo legal para que essas pessoas tivessem um impedimento, um bloqueio, para que quando forem acessar isso, fizessem dentro de uma agência bancária, tivessem um acompanhamento de um agente bancário, pelo menos para fazer lá o aceite, para formalizar o contrato. Porque essas pessoas hoje colocam o celular do lado da face, fazem uma foto, fazem outra foto do documento. Quando vê o pagamento de pensão, salário mínimo, às vezes que é mínimo, vem R$900, porque 30% está sendo descontado, vem R$1.000, e daí ela tem que pagar o aluguel, que é 800, comer, pagar remédio. Então, assim, eu acredito que dá para melhorar nesse ponto, entre outros. Entendi. Só para dar um exemplo que o Israel acabou de colocar, eu particularmente já tive casos que a pessoa teria uma renda de aproximadamente R$4.200 e hoje a pessoa recebe R$800 de renda justamente por conta desses empréstimos consignados que estão sendo realizados de forma totalmente absurda. E isso porque o empréstimo consignado ele deveria comprometer somente 30% da renda da pessoa. Existem pessoas que têm aproximadamente 70%, 80% da renda comprometida. Isso é de forma legal. Imagine os casos em que há fraude. Sim. Que pensando nisso quando vai ver, mas eu não fiz empréstimo. É exatamente nesse aspecto que eu queria colocar, porque o que tem acontecido muito ultimamente, principalmente na esfera previdenciária, as pessoas encontram ou roubam o documento de uma pessoa, tiram uma foto da pessoa e por meio dessa foto faz um reconhecimento facial, que na verdade é um reconhecimento fraudulento, e por meio desse reconhecimento fraudulento acabam fazendo um empréstimo consignado para a pessoa, sendo que a pessoa nem teve acesso a esse valor ou até mesmo tem conhecimento desse valor. Aí, no caso de aposentado, é na Justiça Federal direto, né? Exatamente, porque nesse caso é uma autarquia federal, que no caso é o INSS, que está sendo envolvida nessa relação fraudulenta, né? Então, nesse caso, caberia na esfera federal para que a pessoa possa reaver esse valor ou até mesmo impedir que esse valor seja descontado da sua folha de pagamento. Em relação a essa coisa... Desculpa, Nelson. Em relação a essa coisa de fraudulenta, PIX. Nós já nos posicionamos em Brasília com o Banco Central, já fiz requerimento ao Banco Central, para que as pessoas estão agora aprimorando mais ainda o sistema do PIX, agora colocando confirmação e ratificação da pessoa para ver se aquilo mesmo é o que ela quer fazer. Muito né? bom. Vários aplicativos de banco já estão tendo esse tipo de procedimento, já não é mais direto, ou seja, tem 1 a 2 fases após a indicação, para ratificar de fato isso. É uma luta que nós temos tido, porque o PIX é uma ferramenta muito avançada, né? Uma evolução muito grande para a economia, para a sociedade, porém, a questão de risco para as pessoas por terem seus aplicativos, seu smartphone, terem ali esses programas. Mas onde eu quero entrar, na verdade? Sobre a pessoa, sob a pessoa que ela faz uma transferência via PIX para alguém que não devia. Como fala lá no Rio, perdeu? Complementando a pergunta, se o Vinícius me permite, e no caso de um sequestro, que essa pessoa é obrigada a fazer uma transferência ou até mesmo um empréstimo por conta desse aplicativo, como é que fica nessa situação, doutor Israel? No caso do sequestro é um pouco mais complexo, né? Porque a pessoa pode fazer aí a transferência e ainda demorar um tempo para poder conseguir acionar banco, conseguir acionar a instituição financeira. Mas agora, no caso de um erro, eu estou transferindo para o Vinícius. Erro e coloco o CPF do Nelson. Ok. Aí eu vou fazer o quê? Entrar em contato com o meu banco e falar, olha, banco, coloquei para o Nelson lá R$100, mas era para o Vinícius. Eu não posso perder R$100. Preciso que esse valor seja a mim estornado. E, ao mesmo tempo, eu vou entrar em contato com o senhor, crente que, na boa fé, o senhor vai me devolver esse valor para eu poder pagar para a pessoa certa, né? Mas caso o senhor, enfim, resista e não queira, entenda que foi uma doação, entenda que eu coloquei errado, perdeu, colocou, né? Quem perdeu. A vantagem, o povo gosta de levar, alguns gostam de levar, isso, né?
Aí fica difícil, mas a gente tem ainda a solução. Vai lá, faz um boletim de ocorrência por apropriação indébita, depois procura o judiciário, né? A chance existe, tem que correr atrás. O consumidor, o cidadão que fez, tem que buscar, não pode dar por perdido. Agora, como eu disse, no caso de sequestro também existe a possibilidade, é um pouco mais difícil. E é importante também salientar que em caso de sequestro, geralmente a pessoa que está cometendo o crime, ela não vai usar o CPF dela, ela usa CPF de terceiros e às vezes até de quem foi já vítima de sequestro dela. Os chamados laranja, né? Sim, então isso depende muito mesmo da Polícia Civil, de investigação, sim, né? Investigação, Polícia Civil, o Departamento de Polícia Civil que é responsável por crimes cibernéticos, né? Porque a chance de rever isso existe, mas é difícil, depende de investigação, a meu ver. Né? Eu tive uma atuação em Brasília como relator de um projeto de crime cibernético, majorando a pena, que antes era no máximo de 4 anos. Né? Então, a maioria dos que cometiam crime cibernético, eles pagavam cesta básica. Olha só. O cara fraudou, o cara pegou lá milhões e milhões. É condenado não pelo montante, mas a pena máxima que ele pegava era até 2 anos, né? Fazia troca, então compensava. Olha só. Com essa mudança na legislação, que nós atuamos como relator, no caso, passou a ser um crime, de acordo com aquela que é a vítima, majorar a sua pena. Começa de 8 e pode chegar até 12 anos de reclusão. Então, mas mesmo assim, continua ainda essas questões de crime cibernético. Mas já teve um avanço. Já teve um avanço. Ele sabe que a coisa endureceu um pouco mais, já vai começar no fechado. Né? Antes não, era prestação de serviço. A famosa até 2 anos, SURSIS, né? Não é isso? Sim. A SURSIS. Nesse caso de fazer a transferência para a pessoa indevida, tem a apropriação indébita, que é o 168 do CP, do Código Penal, e tem também aquela 169 do próprio Código Penal, que é a pessoa ela ter recebido um dinheiro, ela se apropriar de algo enviado por erro para ela. Né? Então, quer dizer, há uma penação no próprio Código Penal para esse caso. A pessoa tem que fazer o boletim de ocorrência e aquele que não devolver, quiser dar um desperto, vai ter problemas se o negócio for levado a fundo, né? Sim. Teve o caso daquele rapaz que recebeu 300 e poucos mil da Globo, né? No Pix. Comprou um apartamento. Olha. Isso foi recente, né? Sim, foi esse ano. sim. Comprou um apartamento e falou pra Globo que não vou te devolver, não. Recebeu sem querer. E aí, obviamente, a emissora entrou na justiça. Eu não sei como que terminou, não. Eu também não sei. Mas eu me lembro de que o rapaz tinha entrado na justiça contra a emissora por ela expor o caso. E em contrapartida... Ainda processar a emissora por expor o caso. Em contrapartida... Pediu segredo de justiça, sem vergonha, rapaz. Em contrapartida da emissora, entrou na justiça para reaver o valor que ela tinha mandado sem querer pro cara. Mas imagina receber um Pix de 318 mil, a primeira coisa que você vai pensar... Vou comprar um apartamento. Imagine a cabeça de quem fez essa operação equivocadamente. Né? O funcionário, pelo amor de Deus. E o rapaz que recebeu o dinheiro, advogado, se eu não me engano. Doutor Israel, ainda nessa seara... Não é advogado. Não. Está advogando em causa própria. Ainda nessa seara que nós estamos abordando aqui, a questão do advogado Pix, não, equivocado. Se por um acaso Israel queria fazer uma transferência para o Vinícius e fez... Desculpe, Júnior, fez pro Júnior, mas o Júnior, no caso, está com débito lá no banco. Então, ele nem chegou a usufruir esse valor. Como é que o Israel, no caso, vai reaver esse valor? Acionar PROCON, informar, né, diante de uma notificação que isso tudo se trata de um equívoco e que quem deveria receber não recebeu, né, devendo voltar a situação ao status quo. Né? Mas o Júnior, no caso, não perde a responsabilidade dele, mesmo ele não tendo usufruído desse valor. Porque ele não teve a intenção, o Júnior não passou. Ele recebeu, mas quem tirou... O que eu estou entendendo é que caiu na conta dele e o banco já sugou. Isso, ele devia para o banco já sugou. Então já. Ele não teve o ânimo, ele não teve a intenção de fazer isso. Então não teve dolo por parte dele. Ok. Esse é meu entendimento. Sim, eu também entendo da mesma maneira. A instituição bancária que é responsável pela restituição do valor. Isso. Ainda mais se tratando de um envio equivocado da pessoa. Sim, então, e depois o PROCON, né,
levando lá uma notificação e explicando, Sim, não teve claro. má fé por parte dele. E as instituições bancárias, né, as sérias, elas tendem a reverter a situação porque evidencia de fato o erro, né, de quem o faz. Sim. Falando em banco, aquela história de que todo cidadão tem direito a uma conta bancária que sem pagar tarifa, se não me engano, com 10 folhas de cheque, alguma coisa assim, isso procede? É isso mesmo? Todo cidadão tem direito a uma conta gratuita? Eu tenho conhecimento da conta salário. Porque, por exemplo, eu tenho conta corrente em determinados bancos e eu não pago taxa nenhum. Então, não seria uma obrigação do banco, seria obrigação dele me dar uma conta salário sem tarifa. O básico, ok, vai cair lá seu salário, você vai ter condição de ir lá no banco e retirar, até mesmo tirar em caixas eletrônicos diferentes. Tem outra questão também, Júnior, essa não é uma liberalidade para que todo mundo possa acessar. Essa conta salário, por exemplo, você tem autorização para abrir no caso de uma relação trabalhista. Então, você foi contratado por uma empresa, a empresa vai te fazer uma cartinha, você vai até o banco para que você tenha condições de abrir essa conta diferenciada das demais contas. Um outro exemplo em relação a isso seria o universitário que tem aquela possibilidade de abrir uma conta também que não vão ser cobradas aquelas determinadas taxas que uma conta não há obrigação por parte da instituição financeira, perfeito, né? É uma liberalidade dela poder atrair cliente, né? Exatamente. Faz meses, talvez anos que eu não uso e o banco vai continuar querendo cobrar aquela tarifa. É legítima essa cobrança, mesmo que eu não esteja usando serviço nenhum? Tem uma portaria do Banco Central falando que ele tem que paralisar, né, a cobrança de novas tarifas e ele vai ter o direito de cobrar por esses 6 meses que ele deixou inativo, não utilizou, o banco tem direito de cobrar ainda a mensalidade desses 6 meses. Corrigido monetariamente tantos meses quantos forem que permanecer inativo. A gente falou aqui do Pix e tal, e no caso de cartão de crédito clonado, um golpe no caso, né? E aí é a obrigação da instituição ressarcir a pessoa que foi clonada, como é que é? Sim, é obrigação desde o momento que a pessoa notifica a instituição financeira para frente. Né? Se a pessoa tem lá o documento clonado e está vendo que está caindo lá mensagem no celular que está tendo compras e não é ela que está fazendo, e ela não avisa o banco e deixa passar 3 meses, aí não adianta ela querer reclamar depois. Então ela tem que fazer o quê? Assim que percebeu, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, vai no Procon notificar também com o boletim de ocorrência o banco, já abre a contestação no banco, fala que não é dela, que é para suspender aquele cartão, né? Agora, o direito não socorre os que dormem, a pessoa deixa lá 3 meses, sabe, tem indícios de que foi vítima de fraude e deixa o negócio andar. A hora que vai ver, tem 15 mil lá e vai querer cobrar do banco. Lógico que ela vai acabar no prejuízo. Ela não tem os produtos que foram comprados, adquiridos, serviços, vai ficar com a conta e o banco vai ficar cobrando ela. Pela desídia, né, pela falta de responsabilidade de ir lá no banco e avisar que foi vítima de um golpe, de um estelionato. Uma coisa, nós temos perguntas, não temos? De pessoas que enviaram vídeos fazendo perguntas. A gente tá chique agora. Tem vídeo, pergunta. O negócio Olha tá chique, só, tá? olha que legal. Não basta somente nós aqui nessa sabatina, tá? Olha só. Não basta, se tava bom, vai ficar melhor. Tem a sabatina popular. É verdade, é verdade. A gente vai chamar agora o nosso diretor, que, aliás, queria fazer um adendo aqui, ainda tá aberto o Vai Dar Namoro aqui do Você Pode Mais. Ah, é? Olha só. As meninas que quiserem se candidatar aí, o Gabriel tá solteiro, viu, galera? Gabriel, você consegue colocar aí pra gente a primeira pergunta? Boa noite a todos aí do podcast Você Pode Mais. Eu me chamo Wellington e eu tenho uma dúvida, eu gostaria que vocês me ajudassem. Caso algum aparelho eletrônico da minha casa, algum eletrodoméstico, ele venha queimar por conta de quedas de energia elétrica, eu fico no prejuízo? Ou a empresa que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ela pode ser responsabilizada por isso? Muito obrigado. Até mais. E aí, doutor, o que o Wellington pode fazer nesse caso? Wellington, excelente pergunta. Nesse caso, oriento você a entrar em contato aí com a prestadora de serviço. Lá na minha cidade, por exemplo, é a CPFL. Não é legal que ficar falando o nome, mas assim... Não, fica à vontade. Aqui não tem tempo ruim, não. Quero mandar um abraço, inclusive, para os amigos da CPFL, que a gente tem bom relacionamento com eles lá. Sebastião, ele é Relações Institucionais da CPFL e ele é um dos diretores do... Qual é o time que tem em Campinas?
Guarani, Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Que legal. Falei, caramba, é muito bacana. Sebastião, um cara nota 10. Olha, que bom saber. A CPFL na nossa cidade, ela também é bem pontual. Quando a gente tem algum tipo de demanda, nós temos um acesso, um canal aberto, que não precisa nem fazer a carta de intimação preliminar. A gente consegue fazer um pré-atendimento, liga lá para a CPFL, é bem atendido, eles marcam um horário, eles vão lá na casa do consumidor para verificar se realmente foi uma falha na prestação de serviço. Em sendo, eles trocam o aparelho, né? Agora, se ainda assim o consumidor fez a reclamação, fez o contato lá com o serviço de apoio do consumidor e não teve êxito, aí ele tem a possibilidade de procurar também, depois de ter procurado o PROCON, procurar o juizado especial civil e entrar com uma ação, né? Todo aquele que causa um dano ao outro tem o dever de repará-lo, e nesse caso não é diferente. A comprovação, né, dos fatos, não tem como uma empresa num porte dessas, que são companhias de energia elétrica, elas se negarem, né, a sua responsabilidade, que elas vão ter que fazer a constatação da falha, para poder ressarcir o usuário, o consumidor, a parte vulnerável. Perfeito. Né? Eu, sinceramente, eu não vejo ou não tenho conhecimento de negativa quando se tem direito de fato. Wellington, tem direito sim. Procura lá a agência que fornece serviço de energia elétrica na sua cidade, abre uma reclamaçãozinha no saque, se não atender, vá ao PROCON, e ainda não atendendo ao PROCON, procure o judiciário que com certeza você vai ser reparado, você vai ser indenizado. Aproveitando a ida da pessoa ao PROCON, o que a pessoa precisa levar para o PROCON? Que documento que ela precisa apresentar lá quando ela for apresentar uma reclamação? Perfeito. Precisa, Júnior, levar o documento pessoal, né? O documento pessoal ele tem que estar linkado com a nota fiscal ou com o cupom de serviço. Não adianta eu, por exemplo, levar um documento pessoal meu se foi minha mãe que fez a compra de um determinado produto que está, né, precisando aí ser trocado. Então a pessoa vai levar o documento pessoal de quem fez a compra, do consumidor propriamente dito, vai levar os documentos relacionados a esse produto ou serviço que ela está reclamando, vai levar outros documentos que ela entender pertinente, né? Às vezes um contratinho, às vezes uma foto, né? E daí o PROCON vai abrir aí a notificação contra a empresa. Mais vídeos de perguntas? Meu nome é Cíntia, eu tenho uma dúvida. Eu compro um produto pela internet, esse produto não chega. Aí eu descubro que essa empresa ela é fake, ela não existe. O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que recorrer? E aí, doutor, o que a Cíntia pode fazer nesse caso que ela comprou pela internet e aí descobriu que foi enganada? Cíntia, que problemão, hein? É o caso semelhante às fraudes, aos estelionatos, aos golpes. É muito difícil você responsabilizar a empresa real, sendo que ela foi vítima tanto quanto a senhora aí de um golpe, né, de um estelionato, de um uso indevido da imagem. Então, nesse caso que a gente orienta, procurar sim a Delegacia de Polícia Civil, se tiver na sua cidade aí a Divisão de Crimes Cibernéticos, procurar para poder, né, acender aí uma luz de esperança para que a senhora possa encontrar os responsáveis por esse crime aí e a justiça penalizá-los. E ver aquela questão também se a empresa ela tem uma sede, né, no território nacional. Perfeito. Para que ela possa acionar, né, a justiça brasileira, de onde ela estiver. Aqui, ao meu entender também, o que ela quis dizer é que a própria empresa do site onde ela acessou para comprar não existe, é um site falso, né? Não é necessariamente que ela comprou no marketplace, né? Nesse caso específico, se essas empresas fakes, elas estão hospedadas dentro de um outro site, sim, né? Este site é corresponsável por essas empresas que estão ali dentro utilizando o seu espaço para poder comercializar. Mas é que eu havia entendido que a empresa fake a qual ela havia comprado o produto seria, por exemplo, vamos colocar não uma empresa de marketplace, mas vamos colocar um banco. Eu vou lá e monto uma página, falo que é o Banco Bradesco. Eu, Israel, montei uma página igualzinho Banco Bradesco e começo a abrir contas para as pessoas e mediante, né, algum pagamento. E daí quando a pessoa vai ver, não é o Banco Bradesco, é o Israel que cometeu uma fraude aí e o dinheiro caiu para ele. Eu havia entendido desse jeito. Aí fica difícil dela responsabilizar o Bradesco real. Sim. Né? O Israel, me permite, Júnior, pegar a batuta da polêmica? Vamos junto. Nesse exemplo prático aí que o doutor colocou, a empresa, nesse caso, ela não teria por obrigação de alguma forma notificar os órgãos competentes para que ela não estaria sendo omissa em relação a isso. Por exemplo,
O caso que é Cíntia, né? Cíntia. O caso que a Cíntia colocou. Ela comprou em uma empresa fake. Então, o exemplo que o doutor colocou aqui. Eu acho que eu estava utilizando o Bradesco e não estava. Fui prejudicado por conta dessa utilização em um site fake. Sim. E aí eu descobri isso, mas de qualquer forma eu entrei em contato com o Bradesco verdadeiro. Ó, Bradesco, estão utilizando seu nome aí por isso eu fui prejudicado. Então, a partir desse momento que eu, enquanto consumidor, fui prejudicado por uma empresa fake, fiz contato com o Bradesco real, ou a empresa real, né? Para não dizer que nós estamos utilizando somente o Bradesco aqui como exemplo. Perfeito. Nesse caso, a empresa não teria por obrigação tomar algum procedimento para coibir esse tipo de ação e para que ela não fosse responsabilizada em relação a isso? Ou seja, se o Bradesco não tomar a providência, ou se a empresa não tomar a providência, ela não pode ser responsabilizada por isso? Brilhante colocação, né? A gente tem o recall, Perfeito. que é quando é chamado as empresas para poder Perfeito. tratar de um assunto, de uma falha na prestação de serviço. Poderia, sim. Excelente colocação, poderia. O Bradesco poderia colocar a informação à disposição dos consumidores para evitar com que novos consumidores caíssem nesse tipo de golpe. É o mesmo recall quando aparece montadora de carro aparecendo, avisando que tem um defeito de fábrica. Sim, e pede para semelhante. eles levarem os veículos. Perfeito, semelhante, porque daria notoriedade ampla, divulgação ampla, né, para poder minimizar aí um impacto negativo para os consumidores. Então, perfeita colocação. Hoje o negócio está bom, porque já recebi informação aqui do nosso Sombra, que tem mais gente querendo mandar aqui a pergunta para Israel. Solta aí, Gabriel. A pessoa já pagou sua dívida no SPC. Porém, ainda o nome dela continua negativado. O que ela deve fazer? No Procon de Louveira, a gente tem bastante problema de consumidores que estão tentando aí limpar o nome, estão tentando ter crédito na praça, né? E aí vão lá e fazem o pagamento de alguma dívida que era legítima e estava, né, cadastrada lá no SPC, no Serasa. E passa-se o tempo, continua lá. Nada de tirar o nome, continua com o nome sujo, né? Modo de dizer. Então, qual que é a orientação que o Procon dá? Olha, vamos notificar para que essa empresa retire lá do cadastro de devedores, porque ela deveria ter feito isso naturalmente em 5 dias, mas já que ela não fez, vamos notificar, vamos dar mais uma oportunidade para que ela faça isso né, de uma forma menos drástica, sem ter que questionar a justiça. Mas caso ainda assim ela não o faça, aí tem que procurar, Daniela, o juizado especial civil ou até mesmo, né, um advogado para que possa estar entrando com o processo, porque esse tipo de processo é o tipo de processo que dá indenização por danos morais, né? Sim. Então tem a obrigação de em 5 dias a empresa aí retirar o nome dela, apresentar do comprovante lá que fez o pagamento direitinho. Né? Falando em danos morais, Israel, o que você, como advogado também, como diretor do Procon, percebe ou tem uma percepção a respeito de decisões do judiciário, da justiça comum, no que diz respeito a danos morais? Que, no caso, a pessoa que ela tem uma relação, né, com qualquer fornecedor, isso causa para ela prejuízo, danos, e ela pede, porque tem direito de pedir indenização também por danos morais, grande parte das decisões, o judiciário não entende o direito a ressarcir a pessoa também por danos morais, porque não passa de um simples dissabor. Você, como diretor do Procon, qual é a sua percepção nesse sentido? Sim, a minha percepção é que existem mesmo, e talvez a maioria dos julgados são no entendimento de que esse tipo de relacionamento, quando chega nesse ponto, é um dissabor, é um mero aborrecimento, né? Mas eu acredito que isso não pode servir como um inibidor para que as pessoas tentem acionar o judiciário se elas se sentiram prejudicadas, se sentiram que o seu íntimo foi abalado ali por conta de uma relação mal resolvida. Agora, é lógico, vamos analisar com cuidado, não vamos começar a soltar ação pedindo dano moral, não vamos fazer disso uma indústria de... Né, enriquecimento sem causa. Perfeito. Exato. Mas no caso do nome, o nome apontado ali no Serasa, no SPC, às vezes pode impedir com que a pessoa faça o financiamento de uma casa, que é um sonho, pode impedir com que a pessoa tenha um empréstimo, às vezes, para comprar um remédio, para tratar uma doença, né? Então, isso tem que ser tratado caso a caso. Perfeito. Né?
Se me permitem fazer um complemento, eu gosto desse tipo de pergunta por 2 motivos. Aliás, por 3. Primeiro, pela polêmica, né? Segundo, porque, assim, muitas pessoas nos procuram, né, no escritório e falam, eu tô com um problema. Para nós, advogados particularmente, o problema é uma solução, né, digamos assim. E o terceiro motivo é porque eu já tive um caso prático disso. Um belo dia eu tive o meu nome negativado, alegando, não vou falar instituição bancária para não expor, alegando que eu tive um empréstimo na instituição bancária. E aí eu me dirigi até a instituição bancária, o atendente falou para mim que eu havia feito um empréstimo. Eu falei, mas como que eu fiz um empréstimo nessa instituição se eu não tenho conta? O senhor fez no caixa 24 horas. Mas se eu não tenho conta, como é que eu vou utilizar o caixa 24 horas? Gente. E aí eu solicitei ao atendente que me mostrasse qual foi o empréstimo. Ele me mostrou o empréstimo, é óbvio que eu utilizei isso como prova. Fiz uma solicitação junto ao Serasa para comprovar que o meu nome estava negativado. Juntei isso no processo e não deu outra. Infelizmente, a instituição bancária teve que me restituir em relação aos danos morais. Então, se o Israel me permite complementar um pouco aqui, essa questão dos danos morais que o Vinícius colocou, ela é uma linha muito tênue em relação ao devido dano moral e o enriquecimento sem causa. Sim. Então, muitas vezes o judiciário inibe esse tipo de pagamento, porque muitas pessoas pensam o seguinte, tive um prejuízo, então vou ficar rico agora, vou pedir um dinheirão, a empresa, como tem muito dinheiro, vai ser obrigada a me pagar. Por causa dos espertos, né? Exatamente, muitos pagam. E outras questões também que o judiciário tem deixado de pagar o dano moral, acontece muito também da pessoa forjar o problema. Um exemplo clássico disso que acontecia, a pessoa comprou um alimento. Aí, do nada, aparece uma mosca dentro do alimento. Vou pedir um dano moral por causa disso. E aí, feito a devida avaliação... A perícia. A perícia, exatamente. Feita a perícia lá, verificou-se que aquilo lá foi colocado foi implantado, exatamente. Então, justamente por conta disso que o judiciário solicita que comprove que foi mais do que um mero aborrecimento, né? Muitas vezes é claro que falta o juiz ali ter a devida análise do caso fático. Cada caso concreto, exatamente, né? Cada caso é um caso. Sim. Isso. Perfeito. Bora para a próxima pergunta, diretor Sombra. Oi, meu nome é Isabela e eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, o meu carro ou algum item do meu carro for roubado dentro de um estacionamento de um shopping ou de um supermercado, o estabelecimento ele pode ser responsabilizado? Essa também é uma dúvida minha, porque eu sempre vejo nesses estacionamentos escrito na plaquinha lá, não nos responsabilizamos por itens deixados dentro dos veículos. É a plaquinha fake essa. Isso. E aí, doutor? Antes do Israel responder, eu gostaria de complementar a pergunta da Isabela. Muitas vezes acontece o seguinte, o meu carro estava no estacionamento, teve um problema, foi roubado algum objeto, mas eu não paguei por esse estacionamento. E aí, doutor? A responsabilidade da de graça o estacionamento, então não tem responsabilidade. Exatamente. Excelente pergunta. A da Isabela era boa, agora está excelente. com toque de crueldade. Um toque de... polêmica. Crueldade, pois é. Sim, a empresa que abre as portas lá para o consumidor entrar, por exemplo, uma farmácia e comprar um remédio e deixa o estacionamento à disposição dele, se acontecer alguma coisa no estacionamento, é responsável a empresa, a farmácia, sendo o estacionamento pago ou não. Porque enquanto o consumidor está ali desenvolvendo a relação jurídica com a empresa, ela tem que guardar, ela tem que prezar pela segurança. E a segurança também implica no patrimônio do consumidor. Então, sim, tem o dever de reparar a empresa que foi utilizada pelo consumidor para guardar o carro enquanto ele estava fazendo uma compra ou um estacionamento realmente que só tem aquela finalidade. Esse estacionamento que você coloca seu carro lá e sai do estacionamento e vai comprar em outros lugares, aquele estacionamento também, o prestador de serviço de guardar o carro também tem a responsabilidade. Em ambos os casos, a responsabilidade é de reparar o dano que foi causado dentro do estacionamento. Mesmo não tendo pago por isso. Sim. Inclusive, se a gente for falar de zona azul, também tá? Se tiver um estacionamento ali que não cobra nada, ok, você colocou seu carro, alguém furtou, você vai fazer o boletim de ocorrência, vai trabalhar numa linha de investigação da Polícia Civil e aguardar que essa pessoa seja encontrada. Agora, se for linha azul, tem como você acionar contra a prefeitura ou contra o órgão que gerencia
esse estacionamento rotativo. Em São Paulo é uma empresa chamada Estapar, se me falha a memória. Perfeito. Que agora controla a Zona Azul. A Zona Azul. E agora ficou totalmente digital, não tem mais em papel. Não tem nada. Baixa o aplicativo É verdade. e lá você contrata e Vê paga. o local da rua, a placa, bota o número da placa do carro. Perfeito. Só para itens roubados ou também para bater no meu carro, arranharam, esbarraram? Tem até uma súmula do STJ, né? Se não me falha a memória, 130 do STJ, que coloca bem claro que é responsabilidade, né, do prestador de serviço o dano causado aos seus usuários, né, por conta desses danos causados aos seus bens, seus patrimônios. E a plaquinha, ela deveria estar lá? Isso não seria uma coisa... Já que ela não está passando uma informação falsa. Sim, está passando informação falsa, né, Israel? Sim, entendo que sim. Se levar para esse lado, né, informação falsa é crime. O gerente do estabelecimento, se não me falha a memória, artigo 66 do CDC, né? Sim, sim. É crime contra o consumidor. Então, para poder retirar aquela plaquinha de lá, né, está induzindo o consumidor também ao erro. Sim. A pessoa fica inibida. Pô, será que eu tenho direito? Aí, Nelson. É uma cláusula abusiva, né? É cláusula abusiva. Mais uma vez é raro, mas acontece sempre. Embora também tem alguns consumidores que, no caso, é o chamado abuso de direito também, né? Eu vi um exemplo prático hoje. Estive em um estabelecimento comercial fazendo compras e aí a pessoa parou o carro e largou os vidros todos abertos. Aí, nesse caso, se comprova que foi algo furtado, puxa pela câmera, não é isso, doutor? Ainda assim o estacionamento vai ter a parcela, vai ter a parcela. Aqui é o Brasil, né? A pessoa talvez veio da Europa e lá pode deixar tudo aberto, tá tudo ok. Agora chega aqui no Brasil, ela vai ter... Ela não tem costume de fechar o vidro, tá calor, um país tropical, quente, tô brincando. Mas tem um detalhe, né? Segurança pública, obrigação do Estado e dever de todos. Perfeito. Né? Todo mundo tem o dever de zelar pela segurança pública. Perfeito. Não dá para baixar a guarda. Fecha o vidro do carro. Pelo amor de Deus. Nesse caso específico, havia uma pessoa fazendo ronda pelo estacionamento, e aí acionou o serviço lá e ficaram guardando o carro até que o proprietário retornasse. Imagina. Não é mole, não. Eu conheço essa pessoa que está ali na televisão. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também conhece. Por gentileza, Gabriel, solta aí. Olá a todos, meu nome é Ingrid. Doutor, eu tenho uma dúvida. Se eu vou a uma loja e na prateleira tem 2 produtos iguais, mas com preço diferente, qual o valor eu devo pagar? Essa é a dúvida de muita gente, né? Tem direito ou não tem direito? Acontece sempre. Eu não vou nem dizer que é raro, mas paga ou não paga? Sempre. Leva de graça ou não leva de graça? E eu vou fazer um adendo ainda na pergunta que muitas vezes eu vou no mercado e logo na entrada do mercado tem um folhetinho escrito assim, errata. Nós anunciamos esse preço de forma errada e o correto era esse daqui. Essa errata que eles fizeram ali, deixaram na porta do mercado, é suficiente para eles não precisarem pagar aquele preço que eles anunciaram pra gente? É válido, mas eles têm que trocar também na gôndola, tá? Não basta só trocar lá no jornalzinho e daí a hora que chega lá na prateleira, como é a pergunta principal, quando chega na prateleira, daí continua com um número menor. Aí o consumidor vai ter direito de pagar pelo valor menor. Sim. Mas se teve a correção no jornalzinho, no informativo, teve também a correção lá na prateleira, aí vai ter que pagar o preço que está. Agora, é importante também isso que a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor, né, de algumas possibilidades de adequação, ajuste. Perfeito, Vinícius. Hoje a gente recebe o formuláriozinho pela internet, recebe por e-mail, recebe por WhatsApp. Como que ele vai corrigir essa errata se ele nem sabe para quem que chegou? Sim. Né? Então, se eu chego lá no mercado e o folhetinho que eu recebi digital está falando que é R$5, e daí a hora que eu entro, eu não me deparo com esse jornalzinho mudado que era 10, eu vou exigir, eu acredito que vai dar uma briga-bola com o gerente, viu? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, então eu penso dessa forma. Voltando então para a pergunta principal, ela vai pagar o valor menor. E se lá no caixa eles falarem que não, que ela vai pagar o valor cheio, o valor da prateleira que estava com o valor maior é o que ela vai pagar. Vai pedir desculpas. Vai pedir desculpa, eu não sabia que estava dessa forma, a gente já vai lá tirar e você paga o valor cheio. Não, chama o gerente. Antes de passar no caixa, tira uma foto lá para mostrar, para comprovar que realmente existia 2 preços, né, e que você quer pagar pelo menor.
Agora, lógico, também existiu alguns casos, e daí, né, quando o erro é crasso, é grosseiro, estava lá na prateleira R$1.000, mas o produto era 10 mil, era uma televisão. É 10% do valor da televisão que a pessoa está pagando. Aí é uma questão que dá uma briga também boa e provavelmente vai ter que ser judicializada, porque o gerente da loja não vai deixar você sair com um produto de 10 mil pelo valor de R$1.000, né? Esse exemplo que o doutor está citando aí aconteceu há cerca de um mês atrás, mais ou menos, com um supermercado que, erroneamente, a pessoa responsável pela gôndola colocou o preço de um determinado uísque lá R$12. Olha e só. o preço dele era justamente 120, 10% do valor. Olha Então, só. nesse caso, os consumidores não tiveram razão, justamente pela colocação... desproporcionalidade, Exatamente. Né? Um produto de 120 não poderia custar 10% do valor que ele realmente deveria constar. A pessoa querer se prevalecer de uma lei para poder, ela, vamos dizer assim, se dar bem. Completamente ilícito, né? Exatamente. Aí não tem lógica. Sim. Mais uma vez a gente cai no bom senso. Exatamente. Se me permite complementar essa pergunta da Ingrid. Agradeço. É abusiva uma colocação, nesse mesmo exemplo aí da gôndola. O supermercado colocar da seguinte forma: o produto custa 10 para quem tem o cartão do supermercado. Para quem não tem, o produto custa 12. Essa prática é costumeira, né? Nos dias sem dúvida, sem dúvida. Clube Extra, Clube Carrefour. Aí, farmácias. Entre os detalhes, até na minha ótica, Israel, você está mais nativa pelo fato de estar como diretor do PROCON do que o dia a dia, a partir do momento que tem a informação clara, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a respeito de precificação, a pessoa não pode falar, tem que estar em lugar visível. Perfeito. Né, que não sabe. Se não tiver informação nenhuma, aí é outra história. Perfeito. Mas tendo informação, então vale aquela informação que está sendo passada. Ok. Isso. Né, dentro da minha ótica. Isso, entendo dessa forma também. Entendo dessa forma. Próxima pergunta. Olá, eu sou o Fernando, da cidade de Marília. E eu acho que uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é sobre a compra de veículo. Afinal, qual garantia a pessoa tem? Só na compra de um carro zero ou na compra de carros usados também existe uma garantia, uma segurança para o consumidor? É isso aí, tá feita a pergunta do Fernando, doutor. Fernando, um abraço para Marília. É assim, a garantia para o carro usado, tanto para o usado quanto para o novo, é a mesma, né? A garantia legal é de 90 dias por se tratar de um bem durável, né? Agora, existe também algumas garantias contratuais que a concessionária geralmente disponibiliza para o consumidor. E acredito que a pergunta dele, a essência da pergunta, era ele saber se o mesmo direito que ele tem para o carro usado é o direito que ele teria, vale para o carro zero. Essa é a pergunta dele e eu digo que sim. Sendo um bem durável, você comprou lá no estacionamento, numa concessionária, uma pessoa jurídica, uma pessoa que está, mesmo que sendo física, mas ela tem o costume de vender carro, essa pessoa é equiparada... Ela vive dessa prática, né? Perfeito. Essa pessoa que vive dessa prática, mesmo não tendo um CNPJ, ela é equiparada, né, a um comerciante. Sim. Então, essa pessoa vai ter que garantir por pelo menos 90 dias, que é a garantia legal, que esse carro não vai apresentar aí nenhum problema com motor, câmbio e qualquer outra peça, né? Às vezes as lojas elas falam, não, eu garanto câmbio e motor. Aí o cara vai entrar no carro, ele senta no banco, ele afunda lá, né? Ele não consegue nem dirigir. É o carro dos Flintstones, com o pé para baixo, assim. Tipo isso. Mas a pessoa tem que ter cuidado numa coisa. Se aquela venda, mas é de pessoa física, sim, né? Mas se aquela pessoa física não tiver a prática comum, ou ela não vive daquilo, é diferente a relação. Isso. Aí já vai dentro do Código Civil, perfeito, né? A questão do dano que não está sendo reparado, caso ela provoque, por conta daquele produto. Perfeito. Então tem essas duas vertentes. Ainda é dever da pessoa que vendeu o carro te vender algo honestamente. Ela tem que ser honesta e dizer o que o carro tem, o que o carro não tem, etc. E se o carro apresentou um defeito ou vício, ela precisa corrigir aquilo, mas já não se enquadra mais no Código de Defesa porque ela não é um estabelecimento que lucra com aquilo, é uma pessoa física para pessoa física, certo? Se me permite um conselho como advogado, Júnior, nesse caso, a pessoa não tem que ser honesta em dizer, ela tem que ser honesta em documentar.
Porque Sim, se o carro tem um problema, não é isso, doutor? Perfeito. Se o carro tem um problema, a pessoa está vendendo um carro com problema e ela está cientificando quem está comprando, então o ideal é que ela coloque isso no papel, falando, ó, é assim, assim, assim. O carro vale X, mas eu te vendo Isso, por menos porque Y. tem esse por problema. causa disso. Exatamente. A informação Tudo por clara, escrito. negócio. Tudo por escrito, documentado. Exatamente, porque Só de boca você exatamente, não comprova as nada. palavras o vento leva, né? Então, você me disse, prova aí que eu te disse, eu não disse nada pra você. E aí? A pessoa vai ficar no prejuízo. Perfeito. Aí, nesse caso, não depende. E uma das máximas que nós mais conhecemos no direito é o mal pagador paga duas vezes, Paga né? 2 vezes. Já que o Fernando perguntou a respeito de garantia, tem uma pergunta a respeito da tal da garantia estendida. É furada ou existem... Eu já tive experiência, vou esperar o doutor Israel responder, eu já tive experiência, eu vou falar por experiência própria. Olha a responsabilidade. Experiência boa, experiência boa ou experiência ruim? Oi? Experiência boa ou ruim? Ruim. Ruim, entendi já. A dele foi furada. Olha só. Quais são os tipos de garantia? Ou existe isso? Garantia é garantia? Ou existe a garantia por lei, a garantia estendida? Como é que funciona? Polemizando a pergunta, Vamos lá. desculpe, Israel. Botando uma pimentinha a isso mais? Pimenta. Isso Carioca não se tra- gosta de pimenta. Baiano também. Isso não se trata de venda casada? Essa garantia estendida? Então, Não há é mais obrigado, controvérsias. né? Não é mais obrigado. Se ficar condicionado a levar o produto com a garantia estendida, sim. Mas se eles desvincularem, falar, olha, você pode levar o celular, mas a gente também está te oferecendo aqui a garantia estendida. Então, a garantia contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela é uma garantia além da garantia legal. A garantia legal ela é de 30 dias ou 90, dependendo do produto adquirido. Né? Se é durável, é 30. Se é durável, é 90. E se não durável, é 30. Aí as lojas, o que elas oferecem? Elas oferecem garantia de 1 ano, que é a garantia legal de 3 meses, e mais 9 lá de garantia contratual. Né? Então, a hora que a pessoa está comprando celular, ela sai da loja com uma garantia de 1 ano. Né? Agora, a estendida, ela é semelhante a um contrato de seguro. Por quê? Ela está, muitas das vezes, essa garantia estendida, além de não ter previsão no Código de Defesa do Consumidor, ela tem algumas condicionantes, algumas condições. Para você poder fazer uso da garantia estendida, eles colocam lá um rol de lojas que você pode levar para consertar, um rol de assistência técnica. E a pessoa só descobre depois que ela vai Meu tentar Deus, utilizar. só depois. Olha aí. Aí Olha que entra, desculpa, doutor Israel, Não, aí que olha entra só. a minha experiência. Né? Comprei uma bendita impressora e essa impressora deu problema. Sabe que a impressora foi feita para dar problema, né? É verdade. Ela imprime problema. Imprime problemas. E eu botei na garantia estendida pensando assim, falei, pô, vou me dar bem, porque estou estendendo a garantia, vou utilizar bastante, se der um probleminha depois dos 12 meses, né? Então, estou feito. Que nada. Morava num lugar, tinha que levar quase para o outro lado de São Paulo, na Zona Leste. Olha só. Né? Morando na Zona Oeste. Que era o único lugar onde o único local que tinha. Autorizada? E se eu mandasse para lá, ia ter que pagar a despesa. Se eu levasse, ok. Eu falei, cara... Que garantia é essa? Não, eu simplesmente fui numa loja que conserta próximo de casa, né? Consertou, me atendeu, esquece. Então, esse negócio de garantia, esse seguro de garantia estendida, a meu ver, eu, Vinícius, por experiência própria, é furada. Né? Os 90 dias, os 12 meses, já atende perfeitamente. Perfeito. Ô Israel, me permite apimentar de novo aí essa pergunta? Você tá terrível hoje. Viemos para isso. Viemos para poder mais. Normalmente, pelo menos... o que eu entendo que prevê o Código de Defesa do Consumidor, eu adquiri um produto. Meu produto veio com defeito. Para eu fazer a troca desse produto, eu tenho até 7 dias. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. E se passar o 8º dia? Ou, de repente, mesmo se eu tiver a garantia estendida, minha garantia era de 1 ano, quando deu 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, meu produto apresentou um defeito. Qual que é o procedimento para eu fazer a troca desse produto? Tá, vamos lá. O produto, na verdade, se ele vier com algum problema, você tem que dar uma oportunidade.
o deputado me corrija se eu estiver errado. Você tem que dar a oportunidade do fornecedor reparar esse problema. Corrigir o problema, né? Até temos o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que ele dá 30 dias, se não for um bem essencial, para poder fazer o conserto desse produto. Se passou 30 dias e ele não conseguiu, ou devolveu e ainda assim você encontrou lá mais um problema, aí eles têm o dever, o consumidor tem o direito e o fornecedor tem o dever de devolver o dinheiro, desfazer o negócio, ou ainda de te dar um produto mais caro e você pagar a diferença, ou receber o mais barato e eles te derem a diferença, né? São os incisos 1, 2, 3 do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, os 7 dias, salvo o melhor juízo, ele é para as compras feitas fora do estabelecimento comercial. É o que base no 49 do CDC, né? Perfeito. O único local em que dá essa garantia é nesse caso específico, né? Fora do estabelecimento comercial. E um ponto importante, isso que o doutor Israel colocou a respeito do artigo 18 do CDC, é OS, Ordem de Serviço. Botou o trem para consertar, peça a ordem de serviço. Dia, não precisa ser hora, porque a hora já é o exaurimento, já é algo além, né? Dia, nome de quem atendeu e qual é o tipo de defeito que você está reclamando. Porque a partir daquele dia, daquela data, ele tem 30 dias para poder consertar. Aí não consertando, fará jus a todos os outros incisos ali do 18. Ordem de serviço. Não fique sem ela. Muito bom, ordem de serviço. É mais uma dica que eu levo para o Procon de Louveira. Pessoal, levou para consertar? Pede a ordem de serviço para depois a gente anexar no processo administrativo. É verdade. Muito bom. Eu estou com a minha esposa movendo uma ação contra uma loja chamada Madeira, acho que é Madeira. Tivemos reclamações no Procon de móveis rústicos. Olha só. Porque eles deu defeito, bacana. Tinha direito de eles consertarem. Mas só que eles retiraram a mesa da minha casa, não deram a ordem de serviço. Eu documentei tudo pelo WhatsApp, eles me respondendo. Depois de 6 meses, eles disseram que ia mandar a mesa para poder fazer uma nova mesa, porque não teve conserto. Eu falei, eu não quero mais. 6 meses. Depois de 6 meses, tudo documentado pelo WhatsApp. Não me deram ordem de serviço, né? Ou seja, em outras palavras, eu não posso usar aquela expressão bem popular para que esse tipo de empresa faz com o consumidor. Mas eles simplesmente ignoraram. Na linguagem popular, né? Para essa situação. Entendeu? Consumidor, eles não tiveram o mínimo de responsabilidade com o consumidor. Conclusão de tudo, está na justiça. Botamos na justiça, eles, por intermédio do nosso advogado, eles quiseram fazer acordo. A resposta que foi dada para o advogado, não queremos acordo. Nós, durante 6 meses, estávamos buscando a atenção deles de forma administrativa pelo WhatsApp. Eles não quiseram dar atenção. Então, agora, deixa o judiciário decidir a questão. Perfeito. Então, eles não deram ordem de serviço, além de não darem ordem de serviço, simplesmente ignoraram o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor e o que é mais preocupante, o cliente. É o oposto do você engolir sapo lá que a gente comentou no começo do programa. Não, tudo bem, vou trocar aqui para fidelizar o cliente, né? Isso. Infelizmente, tem um desgosto aí que provavelmente nunca mais vai comprar, né? Madeira, gente. Presta atenção, hein? Fica bem enfatizado aqui. Gente, foi um prazer conversar com o senhor. Agora agradeço o seu... É brincadeira, por que sempre você faz isso? Porque colocaram nas minhas costas a responsabilidade. Se a gente for continuar conversando aqui, 2 especialistas em direito do consumidor, a gente vai até... E um de direito previdenciário apimentando as perguntas. E um ignorante que quer saber de tudo. Não é ignorante, é o povo sem a devida informação. Mas aqui, ela pode ter informação, pode ter conhecimento. Com certeza. Eu só vou fazer uma observação aqui, que vou fazer a divulgação do e-book, que o Vinícius escreveu um e-book, é um compilado, na verdade, de várias perguntas, né? Sim. Que você fez a participação. Como que foi a sua participação no programa do Balanço programa Geral? Balanço Geral, né? Lá da Record do interior, em Bauru. Record TV Paulista, né? Acho que é interior, TV Paulista? Não, é Record TV Paulista. Record TV Paulista, que fica no interior, fica em Bauru, e ela compreende uma área muito grande. São mais de 100 municípios que é a área de abrangência da emissora.
Era segunda-feira e quinta-feira, meio-dia, nós tínhamos um encontro marcado com o apresentador Rodrigo no Balanço Geral e chamava para poder responder as perguntas. O quadro Seu Direito. Seu Direito. Então as pessoas faziam as perguntas e nós respondíamos. É maravilhoso você dar orientação para as pessoas. E dessas informações, além de nós termos no próprio YouTube, né, o vídeo do Balanço Geral, né, está no nosso YouTube Vinícius Carvalho Oficial, nós compilamos todas as perguntas e respostas e colocamos nesse e-book. O nosso Sombra vai estar colocando aqui na tela, porque ficou muito legal. É um e-book super completinho, são mais de 100 páginas, e tira dúvidas a respeito de aluguel, banco, cadastro, cartão de crédito, contrato, escola, justiça, Pix, plano de saúde, Eu não posso ter acesso a esse e-book? Todo mundo pode ter acesso a esse e-book completamente gratuito. Eu já garanti o meu. Eu também. Eu estou com o meu aberto aqui. É só entrar em contato com a gente, nesse número que vai estar aparecendo aqui na tela. Só mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu quero o e-book do Seu Direito lá, que eles falaram no podcast. Gratuitamente. Que a gente manda para vocês gratuitamente, tá certo, pessoal? Ficou muito, muito legal mesmo o e-book. Ele vem listadinho por categorias, as perguntas e a devida resposta. Ficou bem interessante porque são perguntas legítimas. Foram pessoas mesmo reais que mandaram essas perguntas lá no programa e o Vinícius respondeu. Tá certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Doutor, muito obrigado por ter vindo de Louveira até aqui, por nos trazer tanto conhecimento, informação, a sua vivência. Obrigado mesmo. Nós ficamos muito agraciados com a presença do senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E como diz meu amigo lá de Jundiaí, de Louveira, o Diogo, eu fui abençoado com esse momento. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado. Prazer enorme conhecê-lo, doutor Israel. Obrigado. Tá? Que Deus abençoe muito, muito mesmo. Amém. Grato. Grato, Júnior. Grato, doutor. Nós aqui agradecemos, doutor Israel, pela oportunidade de adquirir um pouquinho mais de conhecimento e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui participando de um programa tão bacana quanto esse. Isqueirinho colocando faísca. Exatamente. Verdade. Você pode mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Compartilhe esse programa com todo mundo, com a sua tia que não faz ideia de que ela tinha direito de trocar aquela peça do fogão dela. Manda para todo mundo, compartilha. Esse programa vai ficar salvo no YouTube e no Facebook, imediatamente quando acabar essa programação. E esteja com a gente novamente na próxima segunda-feira. Todas as segundas nós estamos aqui às 19 horas. Por quê? Porque você pode mais. Tchau, tchau, pessoal.